Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube da Eletrionco. Hoje nós estamos com uma convidada ilustre, a professora doutora Caroline Bragante. Muito obrigada, Carol, de você ter aceitado aí o convite, estar aqui conosco hoje. Eu vou apresentar aqui a Carol é fisioterapeuta, é mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é especialista em fisioterapia em oncologia pela BFO-COFITO, é especialista em fisioterapia de saúde da mulher pela Abrafisme-COFITO, é professora do curso de fisioterapia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é fisioterapeuta no Grupo Hospitalar Conceição e em consultório, ministrante de cursos na área de fisioterapia oncológica e fisioterapia pélvica e é a vice-presidente da BFO, que é a nossa Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite de vocês, estou muito feliz em estar aqui e a gente poder conversar então um pouquinho aí, esclarecer, né, nossos alunos, nossos colegas. Isso mesmo, nós que agradecemos. Hoje nós vamos bater um papo sobre fisioterapia na proctologia. É claro que nós vamos puxar um pouquinho, né, para a questão da proctologia em oncologia, mas a gente estava conversando aqui antes de começar, nós vamos falar, né, um pouco da proctologia em geral, que a gente percebe aí no nosso dia a dia, até na prática clínica, nós não somos em tantos profissionais assim que trabalham com proctologia e pode ser que seja uma falta aí de conhecimento, né? Às vezes as pessoas trabalham muito com uroginecologia, mas a proctologia fica ali escondidinha. Então, a primeira pergunta é: o que que é, né, a fisioterapia em proctologia? O que que as pessoas atendem? Então, pessoal, a fisioterapia, né, que atua com a procto, com as disfunções anorretais, ela vai trabalhar com toda aquela alteração, tanto de retenção como a constipação, né, em indivíduos que não têm um hábito intestinal, um trânsito intestinal numa frequência adequada. Muitas vezes essa constipação pode ser por um trânsito intestinal mais lento, ou ela pode ser porque a pessoa não consegue relaxar adequadamente, que a gente chama de contração paradoxal do bulbo retal. O bulbo retal é uma musculatura que passa lá por trás do reto, e aí vocês imaginam então a pessoa, né, Laura, ter que defecar e ao invés de relaxar, ela contrai ainda mais, que é o que a gente chama, né, de dissinergia, de anismos. Então, a gente sabe que a fisioterapia pélvica é a primeira linha, né, nesse tratamento conservador dessa disfunção anorretal, né, no caso dessa constipação por essa contração paradoxal ali do bulbo retal. Então, a gente atua, na constipação e a gente atua também nas incontinências. Então, incontinência tanto para fezes, né, quanto para flatos, que a gente chama de incontinência anal. E aí, essa incontinência anal, ela pode acontecer por N motivos, né? Pode ser pelo envelhecimento, sarcopenia, por um processo, né, de uma hemorroidectomia, né, o paciente foi retirar um plicoma, que é uma pelezinha ali naquela região, e às vezes naquele quadrante que é manipulado cirurgicamente, ocorre uma fibrose e acaba tendo escape de fezes, às vezes é só o soiling, que a gente fala que é aquela sujidade, aquele muco, né, que acaba sujando ali a lingerie, né, a roupa íntima desse homem ou dessa mulher. A gente atua também na dor anorretal. E aí ela pode ter diferentes causas, né? Pode ser uma pessoa constipada, e até esqueci de falar, mas a gente diz que o constipado de hoje é o incontinente de amanhã, né, Laura? Porque imagina passar muito tempo, esforço evacuatório sucessivo, vai danificando tanto parte de inervação, quanto parte muscular, né, de esfíncter anal interno e externo. Então, a gente tem que tentar manejar, né, essa constipação para evitar um problema lá no futuro, né? Uh, então, voltando à parte da dor. Então, tem muitos pacientes que podem apresentar uma dor que é enfacada, que é a proctalgia fugaz, que a gente fala. Pode ser uma dor
durante algum exercício, pensando numa dor mais generalizada ali na pelve, né? Uma dor pélvica que pode, né, enfim, ser localizada na região mais posterior devido a algum, né, ponto gatilho, né, algum ponto de tensão, porque a gente também, né, pubo retal, os elevadores do ânus, é musculatura estriada esquelética, e assim como a gente tem pontos gatilhos em trapézio, né, a gente também pode ter nessa musculatura da pelve. Né? Então, a gente também trabalha com essa parte de dor, com toda a parte, então, de constipação, incontinências, hemorroidas, né? Alguma fissura anal, já tem alguma movimentação, né? Algum estudo do uso da fotobiomodulação, que até vocês podem falar melhor do que eu, né? Então, para melhorar, só que, claro, às vezes hemorroida é pelo esforço evacuatório, né? Que o plexo hemorroidário sai. Então, a gente trabalha tanto na parte de cicatrização quanto de reeducação para não, né, retornar o problema. Na parte de oncologia, então a gente trabalha com os tumores coloretais, né? Então, pensando mais em câncer de reto mesmo, porque quanto mais baixo o câncer, mais vai trazer alterações para esse assoalho pélvico, porque vai ser manipulado, né, cirurgicamente ou com a radioterapia próximo à região esfincteriana. Então, quanto mais baixo o tumor, pior o resultado funcional, mais a gente vai ter que intervir com esse paciente. E outro câncer que tem na região proctológica, né, na região anorretal, é o câncer de canal anal, que ele não é tão incidente que nem o câncer de cólon e reto, né, que está em segundo lugar entre homens e segundo lugar entre mulheres, né, nas estimativas novas, claro, tirando pele não melanoma. Mas o tratamento dele é feito, tratamento médico, né, é com rádio e químio em doses altíssimas. Então, a gente já pode imaginar que tem radiodermite, né, aquela queimadura da pele, que tem alteração na mucosa, porque se for necessário fazer uma intervenção cirúrgica, se essa rádio e essa químio em altas doses não derem conta, vai ter que ser realizada uma amputação anorretal, né? Uma amputação do reto. Então, esse indivíduo vai ficar com uma bolsa de colostomia definitiva. Então, por isso que se tenta, né, curar, tratar esse câncer com doses altas de radioquímio, mas, claro, aí tendo todas as reações adversas que esse tratamento oncológico pode fazer. E a físio aí consegue, né, amenizar, minimizar essas complicações. Lembrando que, além de efeitos agudos, como radiodermite, mucosite, pode ter fibrose radioinduzida, né, nessa região. Então, mais tardiamente, esse indivíduo que agora está, né, com câncer controlado, vir apresentar perda fecal, perda, né, de flatos, porque a musculatura está, né, fibrosada, então ela não contrai nem consegue relaxar adequadamente. Além né, dos cânceres nessa região, a gente fala que a pelve ela é um todo. Claro, tem disfunções mais do compartimento, né, dali da região urogenital e do compartimento anorretal, mas é um todo. Às vezes, uma alteração no compartimento anterior pode levar complicações no compartimento posterior. Então, a gente tem que pensar até em cânceres de próstata, né, nos tumores ginecológicos que vão fazer BRAC, vão fazer radioterapia, e a gente sabe que a radiação ionizante, ela é regional. Então, por mais que esteja irradiando por um câncer ginecológico, chegarão doses, né, até essa ampola retal. E aí esse indivíduo, ele acaba, né, como eu comentei com vocês, a radiação ionizante não tem a capacidade de diferenciar o que é tecido tumoral do que é tecido saudável. Então ela acaba, né, trazendo reações adversas. Uma delas, então, fibrose radioinduzida, que nessa ampola retal vai gerar a queixa de urgência evacuatória. Então, a nossa ampola retal, né, ela é complacente, a gente vai recebendo ali o bolo fecal, aí a gente tem o primeiro desejo evacuatório, aí vocês estão assistindo as matérias do canal do Eletroonco, não estão com vontade de ir no banheiro, a gente consegue postergar o desejo evacuatório. Agora, nesses indivíduos que têm, né, essa ampola fibrosada, eles já
não conseguem. O primeiro desejo já vem com a vontade urgente de evacuar. E se não tiver ainda um esfíncter competente, vai ter perda fecal. Então, aí a gente acaba trabalhando, né, com um balonete anorretal, que é um balãozinho para fazer um alongamento, para tentar recuperar essa complacência, essa capacidade retal normal, que ficaria em torno de uns 220 ml. E se a gente for ver um exame médico com esse balãozinho que é feito, é a manometria anorretal. Tem pacientes, às vezes, que chegam com uma manometria de capacidade máxima tolerada de 40 ml, gente, né? Então, é muita alteração. Então, a gente consegue atuar também, né, nessa retite actínica, na urgência evacuatória, que assim como a parte urinária, essa urgência pode vir com perda, ou o indivíduo, né, só ter a urgência, mas ele ainda consegue segurar até chegar no toalete. Então, né, a gente tem que pensar que tem tanto as alterações que não estão associadas ao câncer, mas também essas alterações que podem estar, né, associadas aí à doença e ao tratamento oncológico. Não sei É se quanta você coisa. era. Não, eu estou ouvindo aqui, pensando quem está nos assistindo, né? Às vezes não imagina. Olha quanta coisa a fisioterapia pode fazer na área de proctologia, né? Então, o paciente sendo oncológico ou não, hoje é quase uma área de atuação própria, né? Já existem fisioterapeutas que Exato. trabalham exclusivamente com procto. E isso é muito bacana, né? Da gente ver, ouvir, e de repente é uma ideia, né? Para quem está aí começando, né? Que eu vou estudar, qual é uma área do mercado que ainda tem espaço? Acho que essa é uma área, né, Carol, que ainda tem espaço. Com certeza, com certeza. E tem, Laura, também, que eu me esqueci de falar, Hum, nos pacientes que tiveram câncer de reto e sim. fizeram a cirurgia conservadora. O que que é conservadora, gente? É retirar a porção acometida, esse indivíduo vai ficar com uma bolsa de colostomia temporária, porque tudo que é abaixo, né, próximo ao ânus, demora mais para cicatrizar. Então, o indivíduo tem que ficar com um desvio do trânsito intestinal. As fezes vão sair ali naquela bolsinha enquanto está cicatrizando. E geralmente eles ainda vão para uma químio, né, ou radioadjuvante. Então, né, vai ser a região, né, vai sofrer, enfim, outras agressões. Então, eles ficam em torno de 6 meses. Fazendo um parêntese, às vezes no serviço público onde eu atuo, eu pego cirurgia de reversão de 5 anos. Aí vamos Ah, ficar eu pensando, né? também. Ficou cinco É. anos sem Uhum. usar aquela região, né, gente? Vocês já imaginaram você 5 anos com o braço imobilizado? Como que estaria esse braço depois, né, de 5 anos, né? Totalmente hipotrófico, sem função. E aí, esses indivíduos, então, depois que fazem a reconstrução do trânsito intestinal, que é tirar essa bolsinha que era temporária, eles desenvolvem a síndrome da ressecção anterior baixa. Essa síndrome, ela cursa com sintomatologia de urgência, de perda fecal, às vezes alterando com inabilidade para eliminar o material, né, fecal, então com constipação e muita dor. E ela continua sendo um desafio na prática clínica, porque às vezes a gente não consegue chegar, eu quero fazer uma massagem perineal, mas esse indivíduo ele tem muita dor. Então a gente lança, né, mão da fotobiomodulação, de recursos antiálgicos, mas, enfim, a região anal, né, ela é muito inervada, vascularizada, então Sensível. manipular não é confortável, ainda mais para o indivíduo que tem, né, já toda essa sintomatologia álgica. Então, até para ficar como dica de pesquisas, né, Laura, para daqui a pouco alguém está pensando em fazer um É. TCC, se tem espaço, tem um hospital que trabalha com essas cirurgias, né, que vai ter amostra, a gente precisa muito de estudos nessa área, porque é uma população que sofre bastante e a gente não tem um padrão ouro, enfim, um protocolo, uma técnica que seja, nossa, vai resolver, né? Vamos É. fazer assim, vamos fazer dessa forma que a gente soluciona o problema. Isso a Então, gente caminhar não ainda tem nesse ainda. sentido, né? E em termos de Exato. recurso, né? Quais os recursos, né, que se usa normalmente para reabilitar aí, né, um paciente que está com alguma disfunção aí no retal? Então, um recurso que eu gosto muito é o biofeedback eletromiográfico.
Então, o que é um biofeedback eletromiográfico? Ele vai captar a atividade mioelétrica do músculo, ele não emite nada, ele capta. Então, nesse sentido, o indivíduo vai enxergar, né, através de um monitor, quando ele consegue contrair e ensinar o relaxamento, principalmente para aqueles indivíduos que não relaxam no momento adequado, né? Como eu falei para vocês, eles acabam ainda contraindo mais na hora da evacuação. Então, o biofeedback, ele é descrito na literatura como a melhor prática, né, para esses indivíduos que apresentam contração paradoxal, né, que apresentam anismos. Pode ter um biofeedback pressórico também, né? Mas eu gosto bastante do bioeletromiográfico. E aí, pensando em treinar a evacuação, é interessante a gente ter uma cadeira sanitária, né, Laura? Porque às vezes a gente coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo. Mas quem é que faz cocô em decúbito lateral esquerdo, né? Então, eu preciso trabalhar esse indivíduo na função. Então, ter uma cadeira sanitária, né, importante para treinar, né, a evacuação, a manobra em si, o balonete, que é um recurso como se fosse um balão de borracha, pode ser feito, né, com camisinha. Então, a gente tem o balonete grande, que é para trabalhar complacência e capacidade retal, e tem o pequenininho, que é para trabalhar sensibilidade, aquele indivíduo que muitas vezes perdeu o desejo evacuatório, né, ou a radioterapia atrapalhou essa parte, né, de sensibilidade, a gente consegue trabalhar, pode fazer insuflações rápidas, tanto com ar quanto com solução salina, né? Então tem o dilagente, que é um recurso que compra pronto, né? Que ele é esse balãozinho que eu tô falando, só que ele é muito caro, né, Laura? Em torno de R$ 1.500 e é de uso individual. Então, acaba que na prática clínica a gente confecciona, né, com uma sonda nasogástrica, uma seringuinha lá de 60, aquela torneirinha do soro de 3 vias e um preservativo não lubrificado. Outros recursos que a gente tem, né, que é extremamente importante é o raciocínio clínico, né? A gente está Certeza. falando de tecnologias, né, de recursos, mas vocês com a mão de vocês e com os exercícios, com a cinesioterapia, vocês conseguem reabilitar esses pacientes, né? Então a gente vai colocar, né, o nosso paciente que perde fezes no esforço, a gente inicia ensinando a contração, com ele deitado, mas depois a gente tem que colocar esse indivíduo em situações de estresse. Aí posso usar a prancha de equilíbrio, né, plataforma vibratória, diferentes recursos, até uma realidade virtual, né, um Xbox, um Wii, para treinar alguma função, daqui a pouco ele te relata, eu tenho perda quando eu jogo tênis. Bom, então vamos reproduzir, né, nessa fase mais final de tratamento, que ele já sabe contrair, né, adequadamente, usar a musculatura adequadamente, então fazer, né, reproduzir essa função. A gente tem a fotobiomodulação, então, né, que pode ser usado com esses indivíduos, tanto pensando na parte de dor, né, quanto na parte de cicatrização. Também pode ser usado para pacientes com incontinência fecal de urgência, né? Pensando nas urgências, assim como se pensou lá para bexiga hiperativa, na neuromodulação. Né? Então, tem alguns estudos, não é tão forte quanto é na parte uroginecológica, lembrando que neuromodulação é terceira linha de tratamento. A gente, às vezes, acaba adotando como primeira, mas a primeira é a terapia comportamental, tá, gente? Então, entra, né, terapia comportamental, exercícios, e às vezes a gente já associa, né, com esse paciente. Então, podemos utilizar, sim, né, até para dor, né, e lembrar, assim, que no paciente que tem essa urgência e a gente não descobre a causa, né, idiopática, a gente usa a neuromodulação. Mas daqui a pouco eu sei que o motivo da urgência dele é porque ele tem uma manometria no retal alterada, ele não tem uma ampola com uma capacidade, com uma complacência ideal. Aí não adianta ficar neuromodulando, aí eu preciso usar o balonete para recuperar essa capacidade, essa complacência da ampola. Então, é o que eu digo, né? Os recursos, eles vão ajudar vocês, mas vocês precisam ter o raciocínio para também saber qual recurso empregar em que momento ideal, né?
Então, a gente também pode usar dilatadores anais, que agora tem duas marcas no Brasil que fazem, né? Então, indicar até para utilizar em casa, assim como a gente pensa nos dilatadores vaginais. Lembrando novamente que é uma região mais sensível, né? Então, a gente utiliza se necessário e se o paciente concorda, claro, né? Deixa eu ver o que mais. Então, falei da cadeira sanitária, do balonete, então, neuromodulação. Acho que seriam esses os principais recursos, Laura. Não estou lembrada de Não, nada. Não eu sei se acho tu que lembra de é alguma isso coisa que mesmo. eu E para o esqueci. pessoal que está nos assistindo, você vê como é uma gama grande, né? Você não precisa comprar um recurso específico para trabalhar com prócto, né? Então você vê que são recursos que a Exato. gente já usa na nossa prática, e você falou muito bem falado, então eu vou repetir, a gente precisa pensar, né? Não adianta chegar aqui e falar, olha, então eu vou te dar um exemplo. Esse cara, eu usei isso, e você anota e repete. Isso não vai dar certo, né? Então a gente precisa Exato. entender. Então, por isso que nós começamos aqui o nosso bate-papo falando sobre o que é que pode acontecer. E depois, quais os recursos a gente tem para usar, porque aí forma um parzinho e os resultados são rápidos, né, Carol? Sim, sim, é muito bacana quando é alguma alteração ali de complacência e capacidade retal que a gente vê o progresso a cada sessão, a gente vai tentando chegar dentro dos valores de referência, e aí quando a gente atinge, a gente encaminha novamente para o prócto, e se ele resolve repetir a manometria, a gente vê que está todos os valores dentro dos valores de referência, é bem, bem bacana, mesmo assim, trabalhar com essa área. E também, Laura, não dá para esquecer da atividade física, do Ah, exercício, sim. a caminhada, para quem é constipado, é fundamental. Além de fazer toda a análise da ingesta hídrica, né? Fibras solúveis e insolúveis, porque às vezes o indivíduo está usando fibra, mas e ele acaba constipando ainda mais. Porque muitas vezes está usando opioides, alguma medicação que reduz o peristaltismo intestinal, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões de medicação também. E esse paciente, né, principalmente paciente oncológico, acho que os pacientes que têm problemas, né, anorretais de maneira geral, a qualidade de vida está muito ruim, né? São pacientes que chegam muito constrangidos, né, envergonhados, às vezes estão usando fralda. Então, é uma área, quando Exato. os resultados começam a aparecer, muda até o enfrentamento da doença. Você percebe isso? Com certeza, porque a gente fala em perda urinária, né, que é muito falado, mas a perda urinária ela não afeta, não impacta tanto a qualidade de vida quanto a perda fecal, que tem barulho, tem cheiro. Então, de uma forma geral, ela isola socialmente esses pacientes. Eles não querem ir no restaurante, eles não querem sair, né, tomar o café com a família porque eles têm medo, eles têm vergonha, né, que vá acontecer essa perda. E aí, nessa fase inicial de tratamento, tem até uns recursos. Um é o Peristem, da Coloplast, que é tipo um supositório, tipo um OB, que aí o indivíduo coloca ali na região anal, ele fica, né, com uma gazezinha, uma parte para fora, e ainda pode usar a fralda, né? Então, para tentar segurar um pouco essa perda, ele poder ir no casamento, na formatura, além da nossa atuação em conjunto com o prócto, porque tem medicações como o Imosec que seguram, né? Ou às vezes até espessantes para as fezes, e a gente, né? Se esse paciente está com uma nutricionista, é excelente, mas às vezes a gente também pode orientar quais são alimentos mais laxativos, mais constipantes, que a gente sabe que às vezes nem todo serviço, né, dispõe, então essas orientações básicas, né, a gente consegue passar. Então, né, usa mais alimentos constipantes do que laxativos se ele não quer ter a perda. Já naqueles pacientes que têm queixa de constipação, então cuidar para usar mais alimentos laxativos, né, na refeição do que constipantes, né? Então, 2 laxativos para um constipante. Novamente, o ideal seria um acompanhamento com o nutricionista, mas a gente sabe que é caro, né? É recurso financeiro, E e aqui às na minha vezes a gente realidade é uma luta, porque para que é o meu paciente chegue na nutricionista,
eu tenho que fazer todo um drive, eu tenho que ligar, não tem vaga para todos, não tem nutricionista suficiente na Exato. rede, né? Eu atendo 100% SUS aqui, então a gente tem que se virar ali no equilíbrio, Exato, equilibrar. na Nutri e na psicóloga, é sempre uma, né? Porque às vezes a gente não, elas não dão conta, tem menor quantidade, o nosso paciente precisa, então a gente conversa, faz consultorias para poder passar essas orientações mais gerais, né? Então é bem, bem importante. Ah, esqueci de falar também, Laura, do posicionamento Hum. adequado para evacuar. Então, tem os banquinhos, mas também não é só comprar um banquinho e achar que vai funcionar, né? Tem que fazer toda uma avaliação, né? E, claro, o posicionamento com o banquinho, como se fosse o cócoras, isso facilita, isso abre lá aquela ampola, né? Aquela alça do pubo retal que fica contraindo. Então, melhoraria o ângulo para facilitar a eliminação de fezes. Não, muito bacana, né? E vamos caminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Eu acho que conseguiu, né, mostrar aí uma ideia bem ampla, né, do que pode fazer. Você vê que tem muito paciente e às vezes as pessoas falam: "Ah, mas você recebe esses pacientes?" É só uma questão de você começar a mostrar o seu trabalho. A hora que os resultados começam a aparecer, aquele paciente conta para o proctologista, né? E aí vai vindo cada vez mais. Exato, e os próctos acabam encaminhando, eles são que nem os uros, né? Então, como a gente tem um bom nível de Uhum. evidência, né, na maioria dessas disfunções, eles acabam encaminhando. Então, contração paradoxal, quem é que vai tratar? É o físio. Se não der certo com o físio, aí eles vão pensar em usar um botox, né, fazer algo mais invasivo. Mas se não, é sempre a primeira escolha, né, no tratamento conservador é encaminhar para reabilitação, para fisioterapia pélvica mesmo. Muito bacana. Então, para a gente finalizar, não posso deixar de abrir um espaço aqui para a Carol falar, né, da ABFO, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, que eu acho que sempre que aparece alguém aqui, né, da diretoria, a gente gosta de dar um espaço, porque é importante, né, a gente precisa se unir para que a nossa especialidade seja cada vez mais forte. Com certeza, pessoal. Então, vocês podem, né, se associar, não é somente o especialista, a gente pode ter o associado, né? O especialista vai ser aquele que faz a prova, né, de títulos que acontece de 2 em 2 anos. Lembrando que a gente pode ser especialista em duas áreas da físio, né? Então, no meu caso, sou em saúde da mulher e em físio em onco. Daqui a pouco, se eu quiser mudar para dermato, por exemplo, eu tenho que dar baixa numa especialidade para poder subir outra, né? Então, pensando em especialistas, são sempre em duas áreas. Então, óbvio que a gente ficaria muito feliz se vocês escolhessem, né, a fisioterapia e oncologia como uma das especialidades de vocês. Então, a associação está sempre muito aberta a discussões, né, a esclarecimento de dúvidas. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente e, se possível, né, se associar para fortalecer a especialidade e a gente divulgar e ganhar um reconhecimento cada vez maior. É isso mesmo. Então, Carol, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por vir aqui conosco bater esse papo. Tenho certeza que quem está nos assistindo, né, gostou e de repente vai se interessar e vai procurar ler mais, conhecer mais, quem sabe escolher essa área aí de atuação. Se você quiser deixar uma mensagem final. Com certeza, não, queria novamente agradecer, Uhum, obrigada, né, por trazer esse assunto, uhum. né, para a gente conversar, porque justamente nós temos poucos profissionais que atuam e muitos pacientes sofrendo aí com disfunções anorretais, então nós temos uma incidência grande e pacientes precisando. Então, pessoal, é isso, estudem, busquem cada vez, né, se especializar, se atualizar, para oferecer o melhor para o paciente de vocês. Então, tá Acho que era certo. isso. É isso Muito mesmo. Muito obrigada. obrigada. Então, para você que nos assistiu, a gente espera que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo e até o nosso próximo vídeo aqui do canal do YouTube da Eletrion. Tchau, pessoal. Tchau.